Estamos agora continuando nossa aula de contabilidade para não contadores e o nosso tema de hoje será ativos não circulantes. Vamos começar com um breve resumo de tudo que a gente já olhamos sobre o nosso balanço patrimonial. Aqui a gente tem a visão da contabilidade, que para o balanço e para a visão contábil, nós analisamos ativos igual ao passivo mais o PL. O ativo, nosso patrimônio bruto, menos nossas obrigações exigíveis e as obrigações não exigíveis. Essa é a visão geral que a gente tem na linguagem da contabilidade. Na linguagem das finanças, que é da gestão, a gente tem o lado do financiamento e o lado do investimento. O lado do financiamento vem do passivo ou do PL, que esses recursos vão entrar por aqui e vão gerar obrigações. A obrigação do passivo é a obrigação exigível. Ela tem data e prazo para ser pago. A obrigação do PL é a obrigação não exigível. Todos os recursos que entram na empresa serão aplicados no nosso ativo bruto. Esse ativo está lá registrado nossos bens e nossos direitos, que dentro deles está o circulante e o não circulante, que a gente já estudou o circulante e vamos hoje estudar o não circulante. Dentro dessa visão de finanças, ele quer saber o equilíbrio entre o que foi investido do que foi financiado. Então, o equilíbrio entre ele, o investimento e o financiamento. Essa é um resumo bem básico da visão da contabilidade e da visão das finanças. A diferença de uma forma de ver o balanço patrimonial. Para que possamos entender a linguagem melhor, vamos entender seus prazos. Para o nosso ativo circulante, observe que o nosso prazo é recebo já, porque ele está no curto prazo. O curto prazo, lembre-se que é o período do exercício atual, no final dele, no dia 31 de dezembro de 2020, mais 12 meses do exercício posterior, que no caso seria 2021. Então, a gente tem de 1 de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2021, considerando o curto prazo, que este prazo representa circulante. Vamos estudar o não circulante. Esse não circulante, ele é um prazo longo, que é após o período do curto prazo. Ou seja, uma linguagem mais breve é recebo em breve, ou seja, sei que vou receber após o término do período de curto prazo. No ativo não circulante, o imobilizado, é onde está a estrutura física chamada ativo fixo. Esse ativo, ele é recebo a perder da vista. Por quê? Porque ele é o fixo dentro da empresa. Ele só vai ser negociado, vendido, alterado, se houver a depreciação total, se houver o desgaste total, se houver a necessidade de vender. Então, ele não está diretamente na atividade da empresa. Ele está na estrutura da empresa, na estrutura patrimonial, mas diretamente na parte operacional da atividade. Então, ele é um ativo não circulante que você vai receber a perder da vista. Ou quando a empresa falir, ou quando a empresa tiver necessidade de fazer essa mudança, certo? Essa recolocação de maquinário, essa recolocação de estrutura de imóvel, expandir a área de imóvel e etc. E o nosso patrimônio líquido, que a gente já aprendeu, que é a diferença entre
todo o nosso ativo, menos as nossas obrigações, e aí o que sobrar é o que de fato e direito a empresa ainda tem de patrimônio investido já dentro da empresa no patrimônio bruto. Nesse, estamos aqui mostrando de uma forma mais prática exatamente o que falamos sobre o curto prazo, o longo prazo e o longuíssimo prazo. Dentro do curto prazo, mais de 12 meses do exercício seguinte, ou seja, terminamos em dezembro de 2020, mais 12 meses do exercício seguinte. Então, vai até dezembro de 2021. Esses são considerando o curto prazo, o circulante, que dentro do circulante temos o ativo circulante e o passivo circulante. No longo prazo, é após os 12 meses do exercício seguinte, ou seja, após terminar este período de curto prazo, entramos no longo prazo. Esse longo prazo, ele está o realizável a longo prazo, que está do lado do ativo, e o exigível a longo prazo, que são as obrigações que estão do lado do passivo. Fora esse, existe o nosso ativo imobilizado, o ativo fixo, ou seja, antigamente conhecido como ativo permanente, mas hoje é ativo imobilizado. Esse ativo é aquele ativo na parte em que toda a estrutura da empresa está lá. Imóveis, móveis, veículos. Então, essa parte aqui, ela não vai ser negociada no período operacional da atividade da empresa. Elas só serão mexidas, como eu falei, quando ocorrer a necessidade da substituição por causa da depreciação ou a troca de imóveis, a troca de imóveis ou haver alguma necessidade em relação à estrutura física do ativo físico. Ou então, quando a empresa está sendo negociada, entrou em falência, está sendo vendida, e é aquela linguagem que vocês escutam. Estamos vendendo nosso ativo fixo. É exatamente, estamos negociando os nossos bens que estão lá no nosso ativo fixo. O patrimônio líquido também está na linguagem do longuíssimo prazo. Por quê? Porque é onde está a parte dos sócios. Então, os sócios eles só vão querer a sua parte dentro da empresa se houver a exclusão da empresa, a falência da empresa, a exclusão da sociedade. Então, é uma coisa que é longuíssimo prazo. Não está ali com o objetivo de curto ou de médio prazo ou de longo prazo sair, ter essa alteração contratual e ter essa obrigação de pagar este valor aos sócios. Então, isso aí é uma visão de longo prazo. Eu entro na empresa e eu não pretendo que a empresa termine, que acabe ela daqui a 10 anos, daqui a 20. É um contrato de prazo indeterminado. Então, por isso, é considerado patrimônio líquido como sendo longuíssimo prazo. No grupo de contas contábeis denominado ativo não circulante, são registrados exatamente os bens de permanência duradoura. Eles são destinados ao funcionamento da entidade, da empresa ou do empreendimento. Assim, a finalidade dele é exatamente a parte estrutural, a parte onde está o funcionamento da entidade, mas na parte duradoura, na parte de uma permanência duradoura. Dentro dessas finalidades, existem várias contas. O ativo não circulante será composto de o ativo realizável a longo prazo, ou seja, o que a gente já viu, são ativos que vão girar após o nosso prazo, curto prazo do circulante. E aí ele tem um tempo pré-determinado para ser girado ao longo prazo. Investimento imobilizado e intangível são os ativos fixos. Ele é prazo indeterminado, ele não tem um prazo para que ele seja feita a sua troca, que ele gire. Eles são fixos, ele só ocorre quando acontece exatamente como a gente falou, a venda, a amortização, a depreciação e etc.
O intangível é exatamente aquele que a gente não pode pegar, não é palpável, como a logomarca, alguns tipos de desenvolvimento de software, de produtos. Então, assim, são coisas que são intangíveis. Aí a gente não pode pegar. Então, são onde a gente coloca o nosso intangível aqui. Vamos falar isso mais na frente também, mais detalhado. O ativo realizável a longo prazo, de uma forma geral, são classificados os realizáveis que são de longo prazo na natureza do ativo circulante, que todavia tem a sua realização certa ou provável após o término do exercício seguinte, o que normalmente significa a realização num prazo superior a um ano a partir do próprio balanço. Ou seja, a partir do meu balanço, que vai fechar agora no período 31 de dezembro de 2020, mais 12 meses, 31 de dezembro de 2021, eu estou no curto prazo. O realizável a longo prazo, ele só irá se transformar num ativo circulante após este prazo. Então, hoje ele estaria previsto a partir de 2022. Então, este é o conceito do ativo realizável a longo prazo. Então, hoje, se a gente falar quais são as contas que vão entrar para o ativo realizável a longo prazo, contas que estão fazendo o seu giro, que estão sendo transformadas em circulante a partir do ano de 2022. Vamos ver alguns exemplos. As despesas apropriáveis, veja só, após o exercício seguinte, também são classificadas como realizável a longo prazo. Lembrando, após o exercício seguinte, ou seja, hoje estamos falando de após 31 de dezembro de 2021. Os direitos não derivados de vendas e adiantamentos ou empréstimo a sociedades coligadas ou controladas, diretores, acionista ou participante no lucro da empresa, que não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da empresa, são também classificados no ativo realizável a longo prazo. Falando agora da conta do investimento, no subgrupo do investimento do ativo não circulante, deve estar classificado que as participações societárias permanentes, assim entendida a importância de aplicar na aquisição de ações ou de outros títulos de participação societária, com a intenção de mantê-la em caráter permanente, seja para se obter o controle societário, seja por interesse econômico, entre eles como fonte permanente de renda, ou seja, estamos investindo na aquisição de uma nova empresa de ações, de participação societária, mas a minha intenção é de manter o caráter permanente. Não é uma negociação de compra e venda das ações de uma empresa. É o caráter permanente. Eu estou me tornando acionista daquela empresa. Porém, aquela empresa não faz parte da minha empresa, não está ligada à minha atividade. Então, ela entra como um investimento, ok? No ativo investimento. Observe que, se a intenção não for permanente, neste caso, ele deverá ser registrado no ativo circulante, não havendo o interesse de ser permanente. Se é o interesse permanente, ele é registrado no nosso investimento ativo não circulante. Será, no entanto,
presumida a intenção de permanência sempre que o valor registrado no ativo circulante não for alienado até a data do balanço, ou seja, do período base, seguinte àquele em que teve sido adquirido o seu respectivo direito. Ou seja, se realmente não estiver dentro do período de curto prazo, ele vai participar do período ativo não circulante, do longo prazo. Vamos continuar. O ativo imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessário à manutenção da atividade da empresa. São caracterizados por apresentar de forma tangíveis, como edifícios, maquinários e etc. O imobilizado abrange também os custos de benfeitorias. Quais são? As que são realizadas em bens locados ou arrendados. São também classificados ainda no imobilizados aqueles recursos aplicados, ou seja, destinados à aquisição de bens de natureza tangíveis, mesmo que ainda não estejam em operações. Vamos entender agora a característica e valor contábil, o ativo imobilizado. Compreende os ativos tangíveis que são mantidos por uma entidade para uso na produção ou na comercialização de suas mercadorias e serviços, para locação ou para finalidade administrativa. Tem a expectativa de serem utilizados por mais de 12 meses. Haja a expectativa de auferir benefícios econômicos em decorrência da sua utilização e possa o custo do ativo ser mensurado com segurança. O valor contábil é o montante pelo qual o ativo está registrado na contabilidade, líquido da respectiva depreciação acumulada e das provisões para perdas por redução ou valor recuperável. Vamos falar do custo contábil. Custo é o valor de aquisição ou construção do ativo imobilizado, ou o valor atribuído ou de mercado no caso de doações. O custo de um bem do imobilizado, ele compreende no preço de compra, inclusive os impostos de importação, os impostos não recuperáveis sobre a compra, deduzido dos seus descontos comerciais e abatimentos. Custos diretamente atribuíveis para instalar e colocar o ativo em condições operacionais para o uso pretendido. Esses são os nossos custos contábeis. Vamos ver aqui alguns exemplos dos custos diretamente atribuíveis. Custo com empregado, inclusive todas as formas de remuneração e encargos proporcionados por uma entidade e seus empregados ou a seus dependentes originados diretamente da construção ou da aquisição de um item imobilizado. O custo da preparação do local, o custo de entrega inicial e manuseio, o custo de instalação e montagem, o custo de teste para verificação do funcionamento do bem, deduzindo das receitas líquidas obtidas durante o período de teste, tais como a amostra produzida quando o equipamento está sendo testado. E honorários profissionais. Vamos agora falar do custo estimado para demonstrar e remover o ativo e restaurar o local no qual está localizado, quando existir a obrigação futura para a entidade. O custo de um bem do imobilizado é o preço pago ou equivalente na data da sua aquisição. Os encargos financeiros de empréstimos e financiamentos de terceiros para a construção ou montagem de bens do imobilizado devem ser capitalizados até o momento em que o bem estiver em condições de sua operação.
Vamos agora falar um pouco sobre os ativos intangíveis. São aquele que não tem uma forma física, uma existência física. São exemplos de ativos intangíveis os direitos de exploração de serviços públicos mediante uma concessão ou permissão do poder público, marcas, patentes, direitos autorais adquiridos, software, o fundo de comércio adquirido e etc. Mensalmente deve ser contabilizado a amortização desses bens em contas redutoras específicas. Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade e o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade. Vamos agora para a nossa avaliação. Os direitos classificados no intangíveis devem ser avaliados pelo seu custo incorrido na aquisição, deduzindo dos saldos das respectivas contas de amortização, feita em função do prazo legal ou contratual de uso dos direitos, ou em razão da sua vida útil econômica. Deles tem que ser o que for menor. O fundo de comércio e outros valores intangíveis adquiridos são avaliados pelo valor transacionado, deduzido das respectivas amortizações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica. As despesas pré-operacionais ou de reorganização não se consideram intangíveis. As despesas pré-operacionais, aquelas efetuadas antes da operação do empreendimento e da reorganização administrativa. Então, essas despesas não podem ser classificadas como intangíveis. Já os ativos ligados à pesquisa, nenhum ativo intangível resultante de pesquisa ou da fase de pesquisa de projeto interno deve ser reconhecido. Os gastos com pesquisa ou da fase de pesquisa de projeto interno devem ser reconhecidos como despesas quando incorridos. Os gastos retroativos com um item de intangível reconhecido inicialmente como despesa não deve ser reconhecido como parte do custo de ativo intangível em datas subsequentes. Falando um pouco sobre práticos, exemplos práticos do ativo não circulante, vamos falar um pouquinho aqui. Considerando os citados e as características dos 4 tipos de ativos não circulantes, que a gente já falou, que é o realizável a longo prazo, o investimento, o imobilizado e o intangível, já dá para ter uma boa ideia do que são na prática. Os móveis de uma empresa, nesse aspecto, são um outro bom exemplo do ativo não circulante. Por quê? Eles são essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. Mas ele não vai ficar girando, você não vai estar trocando os móveis constantemente. Então, aquele móveis, ele é um ativo fixo que faz parte para a atividade da empresa, para o desenvolvimento da empresa e fazer o giro da empresa. As participações societárias também podem ser citadas, já que fazem parte do grupo de ativo relacionado a investimento. Como já vimos, a principal diferença entre o ativo circulante e o ativo não circulante está na liquidez, ou seja, é o momento em que ocorre o giro da empresa. No ativo circulante, a liquidez é mais rápida porque ele está obedecendo o curto prazo.
Já no não circulante, ele obedece o longo prazo. O que seria o curto prazo? O período que a gente já estudou, o ano que está do exercício atual, mais 12 meses do ano do exercício seguinte. No nosso caso, a gente está em 2020, ele vai até 31 de dezembro de 2021. Esse é o circulante. O não circulante vai começar a partir de 1 de janeiro de 2022, em seguida. Então, quando ocorre que a conta do ativo não circulante, realizável a longo prazo, ele começa a passar os anos e ele vai saindo, a cada ano ele sai um ano do longo prazo e vai para o curto prazo. E aí ele vai se tornando a liquidez mais rápida. Então, a principal diferença entre os dois está basicamente no prazo que eles se transformam a sua liquidez, que transforma-se em seus recursos para o giro da empresa. As mercadorias mesmo no estoque, por exemplo, ela tem um circulante, porque ela tem um prazo que vai ser vendida, dentro do prazo de vendas tem um prazo de recebíveis, ela pode ser um recebíveis à vista, entrar no caixa ou no banco, e pode ser um recebíveis a prazo que vai estar no contas a receber, mas ela vai estar dentro do prazo do curto prazo. Então, se ela está dentro do prazo, do curto prazo, ela está no conceito do giro da mercadoria. Dentro desse giro da mercadoria, o estoque está para circulante. Se caso esta venda, esse giro da mercadoria, ele esteja a longo prazo, a gente pode ter uma conta também no estoque de longo prazo, que seria no realizável a longo prazo e está lá a conta de estoque. O que vai classificar se também vai estar no longo prazo e no curto prazo será o tempo do giro da mercadoria. Sem dúvida nenhuma, o balanço patrimonial é o instrumento mais importante para a análise dos seus resultados. Um contador ele poderia fazer tudo sozinho, sem intervenção do seu gestor. Certamente, ele teria a capacidade de fazer essa análise. Mas, com certeza, seria de melhor aproveitamento que o nosso gestor, o nosso administrador, compreendesse o significado dos termos que ele utiliza em seus documentos e relatórios, para que ele possa entender exatamente o comportamento contábil, os dados contábeis, a realidade da empresa, a situação da empresa e que possa tomar as decisões assertivas. Enfim, esse vídeo foi organizado para vocês, essa aula, esse curso de contabilidade não contadores, com o objetivo de ajudar a ter uma ideia mais ampla a respeito do que é o ativo não circulante e a importância da contabilidade para vocês não contadores como ferramenta de auxílio e interpretação para decidir exatamente como melhor aplicar e ter uma maior margem de acertos nas suas tomadas de decisões. Sendo assim, estamos finalizando o nosso tema de hoje, que é ativo não circulante, e iremos falar dos próximos passos sobre o balanço patrimonial, que entraremos do lado do passivo. Para fechar nossa comparação, estamos aqui apresentando a parte do ativo não circulante do balanço verídico, que foi apresentado o ativo circulante na aula anterior, e estamos agora apresentando a parte não circulante. Observe que investimento imobilizado e intangível são os códigos falantes que a gente estudou no ativo circulante. Esses números aqui são conhecidos como plano de contas e eles são códigos falantes. Eu não preciso estar com o nome de investimento no momento que eu vejo o número 10202. Ele está me dizendo que ele pertence na conta do ativo,
02, que ele faz parte do não circulante, que é a segunda conta do ativo, e 02, que ele faz parte de dentro do não circulante, a segunda conta de liquidez. Então, esse código é conhecido como plano de contas. É uma linguagem técnica da contabilidade. Observe aqui acima que a gente está falando do ativo não circulante realizável a longo prazo, como a gente falou até o momento. De cada conta dessa, falamos um pouco de cada uma. Também observe o código falante. A1 do ativo, 02 que representa não circulante e 01 que representa a conta de maior liquidez. Por que maior liquidez? É muito mais fácil a aplicação financeira avaliada a valor justo ser transformada em dinheiro e ir para o circulante. Os estoques que estão aqui irem para o circulante, outros ativos circulantes irem para o circulante do que investimento imobilizado intangível, que como a gente já viu, esses aqui têm característica permanente, característica para auxiliar a estrutura da empresa a fazer com que gire a empresa a longo prazo no não circulante e a curto prazo no circulante. Estamos por hoje finalizando por aqui. Aguardamos vocês para a próxima aula. O tema será passivo circulante. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Será a apresentação próxima com todos os nossos contatos para vocês e espero ter ajudado a vocês a entenderem um pouco sobre contabilidade para não contadores. Tema de hoje: ativo não circulante. Obrigado. Sejam bem-vindos. Segue nossos dados para contato, LinkedIn, site, e-mail. Obrigado. Até a próxima aula.